Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus, aleluia. Antes de começarmos a ministrar a palavra, houve pessoas que me perguntaram, né, o que significa essa festa? Aonde é que está escrito a respeito dessa festa? Então sempre surgem esses tipos de pergunta a cada vez que nós vamos fazer uma festa que tem algum significado para a nosso evangelho, amém? Então, se nós pegarmos, por exemplo, João, se der para colocar aí, João, capítulo 10, versículo 22, vocês vão ver, por exemplo, que Jesus, ele compareceu à festa. Essa festa que nós fazemos aqui, nós chamamos ela de vários nomes. Se você buscar na internet, você vai ver que a festa do Hanukkah, ou a festa das luzes, e também como festa da dedicação. Então nós vemos aí, que em João 10, 22, dá para colocar aí para mim? João 10, 22. Olha só o que está escrito aí. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Versículo seguinte. Vamos ler juntos aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus esteve na festa da dedicação. Se ele esteve lá porque era uma festa importante. E por que era importante essa festa? Porque havia um povo, que era o povo judeu, que tinha, por exemplo, um conhecimento que eles eram chamados de, o povo judeu, na cidade de Macabeus, né, os Macabeus. E tinha um homem chamado Judas Macabeu, que organizou, por exemplo, uma resistência dentro do templo, porque o templo estava sendo destruído. E ele criou uma resistência dentro do templo para que não destruíssem as coisas santas do Senhor. Você está entendendo? Então os sacerdotes se reuniram todos lá dentro e não permitiram que as pessoas entrassem e destruíssem o templo aonde estavam as coisas santas. Só que lá dentro eles tinham a menorá, também tinham a Hanukkah. A menorá é essa aqui, com 7 velas, que significa os 7 Espíritos de Deus. E tem essa, que é a Hanukkah, que são 9 lâmpadas, sendo uma lâmpada serva, ou seja, aquela lâmpada é que manda azeite para as demais lâmpadas. Então eles tinham que ter azeite suficiente para acender todas as lâmpadas. Mas sabe o que estava acontecendo? Eles tinham azeite para um dia. Para um dia. E o azeite que era preparado, ele tinha que ser prensado, ele tinha que ser trabalhado, ele tinha que ser preparado, porque não era qualquer azeite que poderia ir na Hanukkah. Aí eles oraram ao Senhor, pediram as bênçãos de Deus, e o azeite se multiplicou. Um azeite que só dava para um dia, o azeite se multiplicou por 8 dias. Você entendeu isso? O azeite se multiplicou 8 vezes.
Então, como ato profético, eu pedi para que vocês, no domingo passado, eu pedi para que vocês trouxessem cartinhas e colocassem aqui. E nessas cartinhas, você colocar o que você precisa que Deus multiplique na sua vida. Aí você fala, pastor, olha, eu até gostaria que multiplicasse determinada coisa, mas, olha, tem uma coisa que está faltando. Amém. Deus vai multiplicar também, vai sair do zero e vai para números inteiros, reais, vai para situações reais. A Rebeca, nessa semana, ela falou assim, pai, ou vô, eu já escrevi 25 cartinhas. Eu falei, amém, filha, você está precisando de tudo isso? Ela falou, tô. E ela escreveu 25 cartinhas. Eu não sei se já estão aqui, né? Está aqui? Está lá na latinha? Ah, muito bem. Então você que ainda não escreveu, é só você levantar a mão, que ainda dá tempo de você escrever e colocar aqui, porque no final do culto nós vamos orar. Então é só você levantar a mão aí, os irmãos preparam aí o papel, prepara a caneta aí para você escrever, eles vão dar um jeito aí. Amém? Só se levantar a mão assim, você vai escrever o que você precisa que Deus multiplique na sua vida. Amém? É um ato profético que nós vamos fazer aqui. Você entendeu a festa dos Macabeus? As festas das luzes, a festa da dedicação, a festa do Hanukkah. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre verdade. Hoje praticamente é o último domingo do mês e nós vamos falar sobre verdade. Porque a verdade, ela te liberta. A verdade, ela te traz para a luz e dentro da luz tudo é manifesto. Amém? Não existe nada que fique em oculto quando nos aproximamos da luz da verdade. Amém, amados? Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16, a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Porque a hora que eu li esse versículo assim, a gente leu a palavra de Senhor sempre, todas as horas, todos os momentos. Mas muitas vezes nós passamos desapercebido com aquilo que Deus quer nos chamar a atenção. E me chamou muita atenção essa queixa, vamos dizer assim, essa queixa de Jesus para com os discípulos. Porque ele disse: olha, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sabe o que eu senti aqui? Que muitos discípulos transmitiram para o Senhor assim: tudo bem, que hora que você vai partir? Já comprou a passagem? Pode ir. Como se não houvesse nenhum interesse de que Jesus permanecesse ali com eles. E aí isso me chamou a atenção, porque essa aqui é uma verdade. Por que é uma verdade? Porque vocês sabem que quando Jesus foi preso, ninguém, diga aí para o seu irmão, ninguém ficou com ele. Ninguém ficou com ele. Todos fugiram.
todos deixaram Jesus só. E o interessante é que isto é muito comum na nossa vida. Você já viu, por exemplo, pessoas, e um ditado que diz assim: olha, eu acabei dando valor depois que perdi. Hã? Já ouviu esse ditado ou não? Depois que perdeu, deu valor. É igual aquele carrinho que você anda para baixo, para cima dele e tal, e aí quando roubar, ou se alguém levar embora, ou se acabar com o carro, você fala: perdi tudo, perdi o meu carro, e agora, o que eu faço? Mas antes você até chutava ele quando furava o pneu. Esse carro não presta, esse carro é isso, esse carro é aquilo, esse carro não me satisfaz. Então muitas vezes nós não damos o devido valor naquilo que temos, e só vamos acordar quando perdemos. E aí, diga para o seu irmão assim: e aí é tarde. Em alguns casos tem conserto, mas em outros casos não tem mais conserto. Em alguns casos você consegue reverter a situação, mas em outros casos você não reverte mais, a situação já foi, acabou. E Jesus, na verdade, estava querendo trazer para o coração deles uma verdade de que Jesus iria ser o quê? Preso, condenado, ia ser morto. E Jesus estava querendo abrir os olhos deles. Aproveita as oportunidades que você tem. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, o Senhor diz assim: olha, vai, come o teu pão, bebe o teu vinho e goza a tua vida, porque para onde você vai, não há mais tarefa, não há mais nada o que fazer. Aí eu pergunto assim para você: se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você faria hoje? Deus manda um recado para você: olha, amanhã você não amanhece, você vai estar morto. O que você faria essa noite toda? Tem coisas para você resolver, tem coisas para você acertar. Aqui o Senhor está dizendo: olha, nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Nenhum de vocês está preocupado se vão me encontrar depois ou não. Olha o versículo 6. Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Então Jesus já tinha dito que ele iria padecer, que ele iria morrer. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. E é por isso a minha pergunta: Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E o que Jesus fez? Diante dessa informação, o que Jesus fez? Além de Jesus
está em profunda tristeza, porque quando ele entra no jardim de Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João e diz assim: o meu espírito está triste, minha alma está triste até a morte. Então Jesus estava o quê? Angustiado. A angústia estava tomando conta dele. Só que Jesus, ele tinha um diferencial, que ainda que ele soubesse que ele ia passar por tudo aquilo, ele ainda tinha condições de levantar o ânimo dos outros. Sabe quando você está passando uma grande tribulação, quando você está passando por problemas difíceis, e às vezes pessoas chegam em você, às vezes com um problema um pouquinho pior, e você tem que ter uma palavra de ânimo para aquela pessoa, mas você mesmo está lá embaixo. Está lá embaixo. Mas você precisa ter uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Olha aí para o seu irmão e fala assim: você tem palavras de vitória? Você profetiza vitória na tua casa? Ou você profetiza derrotas? Porque às vezes as pessoas estão vendo situações difíceis e se entregam a elas. Ah, está muito difícil, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer isso, não tem solução para isso, não tem mais jeito. Dá uma cutucadinha no seu irmão e fala assim: para Jesus, tudo tem jeito. Pode ser a pior situação, ele dá jeito. O versículo 7 diz o seguinte: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. É interessante, porque o Senhor, ele fala, por exemplo, que ele vai enviar o Espírito da verdade. Ele vai enviar o advogado. Eu preciso, amados, criar uma intimidade com o Espírito. A palavra de Deus diz que há uma constante guerra entre a carne e o Espírito. Mas aí eu pergunto para você: quem é que está vencendo essa guerra? Quem é que está vencendo essa guerra? Esses dias eu fui levar a Rebeca na escola. Aí a hora que eu estava voltando, um rapazinho, devia ter seus 16, 17 anos, ele estava dando uma surra na moto dele, que estava cômico. Ele catou a moto, jogou a moto para lá, arrancou o banco da moto, jogou no chão, jogou no meio da rua. E aí vinha aquela polícia móvel, né? Ela parou, desceu 2 soldados, e ele tacando a moto para lá, e chutando, e catando, e dando chute, e dando pontapé na moto. Aí ele pegou e catou o capacete e desceu. Aí os polícias olharam, foram lá, cataram a moto dele, botaram na calçada, colocaram aquele banco lá que ele tinha arrancado, botado lá do lado da moto. Aí daqui a pouquinho ele volta. Tá cheio de alguma coisa aí, porque não é normal. Aí eu pergunto: como que é a vida dessa pessoa?
como será que ele vive o cotidiano? Como é que ele vive o dia a dia? Eu comecei a pensar. Será que ele tem prazer na casa dele? Será que ele tem prazer na família dele? Será que falta compreensão para entender os transtornos que ele está vivendo? Será que tem alguém que já parou para ouvir ele? Fiquei me perguntando. E às vezes, amados, tem pessoas dentro de casa que não estão quebrando moto, não estão quebrando nada, mas estão quebrando porta, estão quebrando louça, estão quebrando uma coisa, estão quebrando outra. Quando sai, bate porta, grita, faz, acontece. O Espírito da verdade convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Só que eu preciso ter intimidade. Alguém tem que ter intimidade com Ele. Alguém precisa dar ouvido a Ele para que mude toda a situação. Por que existe pecado? Pergunta aí para o seu irmão, por que existe pecado? Por que as pessoas pecam? Olha o que a palavra de Deus responde para você. No versículo 9. Ele vai convencer o mundo do pecado, por quê? Porque a humanidade não crê que Deus pode mudar. Tem muita gente que não crê que Deus pode transformar uma vida. Tem muita gente que não crê que Deus pode fazer com que as coisas mudem definitivamente na vida das pessoas. Então ele perde a esperança. Ele não crê que Deus pode. Ele acha que vai ser na cinta, ele acha que vai ser na paulada, que vai ser na pancada. É assim que ele crê. E ele faz do jeito que ele crê. Ah, isso aqui é safadeza, isso aqui é ser vergonhice. Não, tem algo lá dentro dessa pessoa que precisa ser transformado. E é somente Jesus que vai poder transformar. Essa é a verdade que liberta. E a justiça? Que justiça é essa, pastor? Todo justo, ele tem algo que é promessa de Deus. Vamos ler aí o versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Parece uma coisa meio interessante. Eu vou para o Pai, e vós não vai me ver mais. E aí, onde é que está a justiça? Que negócio é esse? Se você anda debaixo de justiça, se você faz coisas certas, diga aí para o seu irmão, não importa, diga assim, não importa quem está te vendo ou quem não está te vendo. Por isso que Jesus diz, eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Mas qual vai ser a tua atitude? Como que você vai agir diante das situações? Se tem alguém te vendo ou não? Sabe aquele negócio de você chega na estrada, tem o farol vermelho. Vocês já viram pessoas atravessar o farol vermelho? Por que ele atravessa o farol vermelho? Ele está agindo com justiça? Ele pode provocar um acidente,
Ele pode, por exemplo, tomar uma multa, ele pode acontecer um monte de coisa. E tem uns assim que ainda, motoqueiro assim, ainda põe a mão assim atrás da moto assim para tampar a placa, porque se tiver radar, ele não é multado. Ele está agindo corretamente, com justiça? Porque quando fala agir com justiça, é agir corretamente, independentemente, diga aí para o seu irmão, independentemente de quem está do teu lado ou não, e de quem está te vendo ou não, ainda que os olhos de Deus percorrem toda a terra. E o que é que o Senhor busca? Os olhos do Senhor estão buscando quem? Os fiéis da terra. Então não importa quem está do meu lado, não importa em que situação eu esteja, eu sei que Deus está me vendo. Então eu vou andar com justiça. Ainda que eu ache que Deus não está aqui, e Ele diz que não me abandonará e nem me deixará, nem tosquenejará o guarda de Israel, nem dormitará. Ele é socorro bem presente. Então Ele está do meu lado 24 horas. Diz aí para o seu irmão, Ele está do teu lado 24 horas. Ainda que você ache que Ele não está, Ele está do teu lado. Então vamos supor, se você age desordenadamente, está sendo anotado, vai ser cobrado. Quantos aqui querem o céu? Poucos querem. Quantos querem o céu? Então saiba que o Senhor, Ele trabalha com justiça. Ele é justo. E Davi, falando, olha, fui moço, hoje sou velho, e jamais vi um justo desamparado, ou sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Então o Senhor, Ele cuida. Diga aí para o seu irmão, o Senhor cuida de você. E o Espírito Santo de Deus tem essa função de estar ao teu lado, cuidando de você 24 horas. Sabe por que Ele está do teu lado? Porque na verdade Ele não está nem do teu lado, Ele está dentro de você. Ele está dentro. O juízo. Quando nós falamos em juízo, como diz ali no versículo 11, o juízo. Amados, juízo é decisão final. Diga aí para o seu irmão, juízo é decisão final. E o Senhor, Ele diz assim, não faça juízo. Não faça juízo. Ou seja, não julgue. Porque o seu jugo pode levar alguém para a prisão. Você já viu pessoas, por exemplo, julgarem sem ter certeza das coisas? Foi ele, tenho certeza, ele foi. Foi ele que fez. Não, ninguém tira da minha cabeça que foi. Tem pessoas assim ou não? Então o juízo dessa pessoa já está o quê? Determinado. Quando o juízo está determinado, o juízo é condenatório. Diga aí para o seu irmão, o juízo ele é condenatório. E nesse juízo condenatório pode não ter verdade. Pode não ter verdade nesse juízo. Agora, quem é que o Senhor já diz aqui, ó, versículo 11, e do juízo, porque o quê? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Por que que ele já está condenado? Porque já foi julgado. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que o juízo dele já foi dado, a sentença dele foi dada. Ele vai ser jogado no lago de fogo com ele e seus anjos e os seus adeptos. Está lá já determinado. Já foi julgado.
No entanto, Jesus ele diz: eu não vos julgo, porque o meu jugo é verdadeiro, mas a minha palavra há de julgar no último dia. Então nós precisamos aprender, amados, a andar na verdade, caminhar na verdade, viver na verdade, julgar com verdade, resolver as coisas debaixo de uma verdade. Olha o versículo 12. Olha como que Jesus é. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. A palavra de Deus diz assim, que aquilo que está escrito é para o homem. O que não está escrito é para Deus revelar a quem Ele quiser. A palavra também diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Lá no texto da ceia, as demais coisas vos direi quando for ter convosco. Então olha para o seu irmão e fala assim: ainda existem muitas coisas que Deus tem para nos ensinar. Só que nós precisamos estar em sintonia com o Espírito da verdade. Por quê? Porque Ele vos ensinará todas as coisas. É Ele que vai te ensinar. Mas como que Ele vai me ensinar, pastor? É quando você se põe de joelho, ou se põe orando, de qualquer maneira, de joelho, deitado, levantado, andando, passeando, e você conversando com o Espírito Santo de Deus e falando com Ele: Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Senhor, qual é a minha atitude aqui? Senhor, qual é a solução para o meu problema, Pai? Eu preciso, Senhor, ter entendimento, eu preciso ter sabedoria, eu preciso, Senhor, agir nessa situação. Eu sei que eu preciso agir, mas como, Senhor? Me esclarece. Me ajuda, me leva ao entendimento. É tão gostoso, amados, quando você recebe a resposta de Deus. Eu fico imaginando Gideão. O anjo diz: olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai levantar um exército aí para combater. Ele falou: ixi, isso não é comigo não. Por que ele disse que não é com ele? Porque quando o anjo apareceu para ele, ele disse: quem sou eu? E quem é a minha casa? Eu sou o menor da tribo de Benjamim. Eu sou o menor. Minha casa é a menor. O senhor está pedindo para a pessoa errada. Só que Deus sempre pede para a pessoa certa. Sempre Deus fala com a pessoa certa. Sabe por que Deus fala com a pessoa certa? Porque Ele não é bobo. Deus não é bobo. Às vezes tem pessoas que acham: eu estou aqui, por cima da carne seca, eu estou fazendo, estou acontecendo, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas eu estou, olha bem para o seu irmão e fala assim: Deus não é bobo. Deixa na mão dele. Deixa. Você vai ver como que as coisas acontecem. Versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará. Diga aí para o seu irmão: vos revelará
tudo que está por vir. Ele vai te revelar. Mas como que Deus vai me revelar? Quando você se puser a buscar. Lembra de Daniel? Daniel dobrou o joelho e começou a orar: Senhor, eu quero saber, Pai, para quando é, como que é, essa visão que eu tive, Senhor, como é que vai acontecer isso, de que maneira vai acontecer isso, como que o Senhor vai fazer essas coisas. E o anjo chegou a Daniel e disse o quê? Desde o primeiro dia, eu já estou com a resposta para você. Diga aí para o seu irmão: desde o primeiro dia que você se pôs a clamar, Deus já tem a resposta para você. Muitas vezes nós não estamos vendo a resposta. Sabe qual é o maior mal das pessoas? É quando aqueles fariseus pediam sinais. Esta geração má e perversa pede um sinal. Mas nessa noite eu quero te dizer, dá uma chacoalhadinha, faz seu irmão, acorda. Muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta. Diga aí para o seu irmão: muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta. E às vezes a gente não compreende que o Espírito Santo está dizendo: ó, você está querendo saber demais, você está querendo, ó, presta atenção. Uma certa vez eu passei por algumas situações aqui na igreja e eu precisava resolver essa situação. E eu fiquei 40 dias orando nas madrugadas, pedindo uma resposta de Deus. Deus, o que eu faço? Eu aceito isso ou não aceito isso? Eu concordo com isso ou não concordo com isso, Senhor? O meu coração, Senhor amado, está assim. Eu não quero, Senhor, ser injusto. Eu não quero fazer coisas que eu não posso fazer, Senhor. Me ensina, me dá a direção, Pai. 40 dias, toda noite, e nenhuma resposta veio. Aí eu falei: Deus, o Senhor não me falou nada. Aí Deus falou assim comigo: fica na minha palavra. Fica na minha palavra. Eu falei: eu sou idiota mesmo. Sou um burro mesmo, porque a palavra já me revelou, já me deu a resposta porque eu quero, e eu estou aqui querendo que Deus fale comigo. Manda um anjo aqui do céu para dizer: ó, fica na minha palavra, leia a palavra, leia a Bíblia, age de acordo com a Bíblia, manda. E foi tão gostoso resolver aquele assunto, amados, que eu não precisei fazer nada. Você está entendendo ou não? O assunto era tão complicado que Deus falou assim para mim: você não vai fazer nada, eu vou fazer. E Deus fez. Eu não precisei dizer uma palavra, nem que concordava, nem que não concordava. Eu não precisei falar nada para aquela pessoa. A pessoa mesmo tomou atitude e resolveu a vida dela do jeito que ela achou. E eu glorifiquei ao Senhor. Então muitas vezes, amados, nós queremos solução para aquilo que Deus já deu solução. Às vezes nós queremos que Deus traga uma nova verdade para aquele assunto, mas a verdade é uma só: a Bíblia, a palavra. Essa é a única verdade que te liberta. Você quer andar com Deus? Você quer ter uma comunhão com Ele?
Você quer falar com Ele todos os dias? Às vezes tem pessoas que falam assim: eu sirvo a Deus, mas não sabe nem onde Ele mora, não sabe o endereço dele, não sabe onde achá-lo, não sabe o que faz. Estou sem direção, não consigo, por exemplo, raciocinar direito. Para nós encerrarmos, o Senhor te diz uma coisa só: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Anda na verdade, anda na verdade, porque o Senhor é a verdade. O Senhor é a palavra que liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só para nós encerrarmos, mais uma coisa. Põe aí para mim o versículo 14. (14, 17). Se couber o 18 também põe. Se couber tudo junto. Cabe aí junto? 17 e 18. Eu gostaria que nós lêssemos, mas eu gostaria que você lesse de pé. Essa aí é King James. Está meio diferente. Versículo, capítulo 14, versículo 17 e 18. Capítulo 14. Agora está certo. Vamos lá? 1, 2, 3. O mundo não conhece esse Espírito. O mundo não consegue receber. Mas vós o conheceis. Você sabe quem é o Espírito Santo. Você sabe o que ele pode fazer. A palavra de Deus diz que basta um gemido para ele te ouvir. Você não precisa nem dizer para ele, é só você dizer: ai, ai, Espírito Santo, olha, ai, e ele vem ao teu socorro. Ele vem ao teu socorro. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos para Ele. E o demais Ele fará. Amém?